Bom dia. Bom dia. Não vou nem esperar outras pessoas entrarem, porque não vai entrar mesmo, então. Só anotar o nome de vocês aqui para chamar, a gente já inicia. Então vamos lá, já anotei o nome de vocês aqui. Quem não está na aula ali, está perdendo conteúdo, conhecimento, está perdendo também nota e frequência. Então eu estou anotando, gente, a frequência de vocês. E quem não está aqui dentro, consequentemente, está ficando aí com falta. Então, se vocês tiverem aí colegas, conhecerem o restante da galera aí, avisa. Olha, tá fazendo frequência, tá fazendo chamada na aula. Você tá perdendo nota e frequência. Gente, então, hoje é aula de física. E ontem eu falei lá sobre os vetores, sobre as forças, a questão da força, dei a definição de força, falei dos vetores, falei da força resultante. O que é a força resultante ali? Quando eu junto mais de uma força aplicada. E aí eu falei para vocês ontem que hoje eu ia trazer alguns exercícios, eu trouxe para vocês hoje exercícios resolvidos, para ficar mais fácil na hora de vocês responderem na apostila. Eu vi ontem que a Naila ficou assim, entendi, mas parece que assim, ficou faltando, parece que a aplicação daquilo tudo que eu estava falando, em exercício. Então hoje, o que eu fiz? Eu peguei alguns exercícios que são muito parecidos os que tem aqui na apostila e peguei para resolver aí com vocês, para ficar mais fácil na hora de vocês resolverem. Vou compartilhar a tela aqui, para vocês verem. Então, como eu disse para vocês, gente, ontem eu falei sobre vetores e forças, falei que todo momento a gente executa força no nosso cotidiano, e falei sobre os vetores também. O que é o vetor? É uma forma de representar a força. Mas para que a força fique bem definida, a gente precisa apresentar três coisas. Intensidade, que a gente também pode chamar de módulo, e o tamanho do vetor, ali ele vai falar qual é a intensidade. Então, se for um vetorzinho pequenininho, aí significa que a intensidade da força é pequena. Também eu falei da direção. A direção pode ser horizontal, vertical ou inclinada, que também pode chamar de oblíqua. Falei do sentido, pode ser para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Então, o que acontece? A força é uma grandeza vetorial e eu só consigo especificar, caracterizar uma grandeza vetorial se eu falar dessas três coisas. Intensidade, que também pode ser chamada de módulo, direção e sentido. Se eu não falar das três coisas, não fica bem definido. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui, por exemplo, desse cara aqui empurrando esse carro. Qual que é o módulo, qual que é a intensidade dessa força? 100 newtons. Qual que é a direção? Horizontal, ele está empurrando o carro na horizontal. E qual que é o sentido? Ele está empurrando para a esquerda. Então tá aí, ó, intensidade 100, direção horizontal e sentido esquerda. Aqui no meio, o exemplo desse cara pulando de paraquedas. Qual que é a intensidade dessa força aí? Qual que é o módulo? 600 newtons. Qual que é a direção? Vertical. E qual que é o sentido? Para baixo. Último exemplo lá. Qual que é a intensidade, o módulo ali? 300. Para aquela pedra ser movida, eu preciso aplicar uma força de 300 newtons. Qual que é a direção? Agora não é horizontal e vertical, é oblíquo, está meio inclinado. E qual que é o sentido? Para a direita e para cima. Então, a gente precisa especificar essas três coisas para ficar bem definido.
E aí eu falei também, gente, por último, que eu falei o seguinte, gente, se tiver só eu aplicando uma força, a força é só minha. Só que se tiver mais de uma força sendo aplicada, a gente chama disso de força resultante. Por exemplo, aqui quando tem duas pessoas empurrando um carro, é uma força resultante. Aí esse segundo exemplo aqui de um homem e um animal, que eu esqueci de pesquisar, não sei nem que animal é esse até hoje. Mas, por exemplo, tem duas forças sendo aplicadas aí. Então, eu chamo isso de força resultante. E você tem 3 tipos de força resultante. A primeira, quando a direção e o sentido é o mesmo. Então, eu estou empurrando para a mesma... Tem 2 pessoas empurrando um corpo com a mesma direção e o mesmo sentido. E aí, a fórmula é essa aí, ó. Força resultante é a soma de todo mundo ali que está aplicando força. Eu coloquei aqui FR igual a F1 mais F2. Mas vamos supor que tenha 3 pessoas empurrando esse carro. Então, seria F1 mais F2 mais F3. A direção e sentidos opostos. Como é que fica isso? A força resultante é igual a F1 menos F2. Força de maior menos de menor módulo. E a força perpendicular? Como é que funciona a força perpendicular aí? Gente, é aquele caso lá que eu te dei o exemplo do navio. Vamos supor que tem um navio quebrado. Como é que eu faço aí para tirar com maior facilidade? Vai lá, um lá numa ponta e o outro na outra ponta, e os dois puxam ao mesmo tempo, de modo que, por exemplo, lá o navio, ele vai tender a passar ali no meio dos 2 outros navios que estão puxando ele. Então, a fórmula aí da força perpendicular é essa aqui, ó. FR ao quadrado igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Se tiver mais puxando, eu coloco F3, por exemplo, ali. E agora, gente, a primeira coisa, então, que eu quero falar para vocês hoje. O que significa isso aqui para vocês? Para início de conversa, isso aqui não é só uma imagem, não é só uma seta, não é só um número. Isso aqui é um vetor. Então, a gente tem um vetor. 3 coisas a gente pode tirar desse vetor. Primeira coisa, o módulo, a intensidade da força, é 40 newtons. Segunda coisa que eu posso tirar desse vetor, a direção. É horizontal, é vertical, é oblíquo? Não, isso aí é horizontal. E terceira coisa, o sentido. Para que lado está esse vetor? Não é para a direita? Então, o sentido desse vetor é para a direita. Então, toda vez que você vê um vetor, você pode tirar dele essas 3 informações. O módulo, que é a intensidade da força. A direção, que pode ser horizontal, vertical ou oblíquo. E o sentido, que pode ser direita, esquerda, para cima, para baixo. Então, quando a gente olha um vetor, a gente pode tirar essas 3 informações. E agora, gente, eu trouxe aqui algumas aplicações aí de cálculo de força resultante. Pra vocês verem o tanto que é simples. Então, olha um exemplo aí de uma questão. Num corpo, estão aplicadas apenas 2 forças, de intensidade 12 newtons e 8 newtons com mesma direção e sentido. Então, a gente sabe que é força resultante por quê? Porque tem 2 forças sendo aplicadas. Se fosse só uma, não seria força resultante. Então, tem 2 forças sendo aplicadas. Quando se for 2 ou mais, gente, é força resultante. Então, isso aqui é uma força resultante porque tem 2 forças sendo aplicadas. E quais são essas 2 forças? 12 newtons e 8 newtons. E a questão fala que é com mesma direção e sentido. Se é com a mesma direção e sentido, o que eu faço para descobrir qual que é a força resultante? Somo isso, é a mesma direção e o mesmo sentido. Eu coloquei aqui a imagenzinha do carro de novo. É como se fosse um homem empurrando o carro com a força de 12 newtons e outro homem empurrando o carro com a força de 8 newtons. Os dois para a mesma direção. Então, o que eu faço? Só somo. 12 mais 8 é igual a 20 newtons. Isso aqui, gente, é um exemplo aí de força resultante que tem o mesmo sentido, a mesma direção. Entendeu esse cálculo aqui, galera? Uhum. Entendeu, Isabela? Sim. Não sei com o que eu tô falando, eu não sei quem falou, não sei se foi a Naila ou foi a Isabela, mas enfim. Eu, Naila. Ah, então tá bom. Então, o primeiro cálculozinho aqui é muito simples. É só somar. Como é que eu sei, Jéssica, quando eu só tenho que somar? Quando tá na mesma direção e no mesmo sentido. Segundo cálculo aqui de força resultante. Num corpo, estão aplicadas apenas 2 forças. Então, eu tenho lá
Eu peguei as mesmas imagens lá. Então, eu tenho duas forças sendo aplicadas aqui, então é uma força resultante. Então, a força do homem aqui, gente, nessa imagem, é 12 newtons. Eu peguei os mesmos valores. E do animal é 8 newtons. Só que o que acontece, gente? Olha para vocês verem. Então, a força do homem é 12 newtons e a força do animal é 8 newtons. Só que agora com sentidos opostos. Como que eu resolvo isso, Jéssica? Aqui era o mesmo sentido. Olha, aqui as duas forças estavam indo com a mesma direção e mesmo sentido. Então, o que eu faço com isso aqui? Somo. Então, fica 12 mais 8, por quê? Porque é a mesma direção e o mesmo sentido. Agora, aqui, é a mesma direção e o mesmo sentido? Não. Como que eu faço, então? Eu vou lá, pego a maior força. Qual que é a maior força? O do homem, 12. Então, vai ficar 12 menos. Qual que é a menor força? O do animal aqui, que eu não sei que animal é esse. Então, ficou 12 menos 8. Então, a força resultante nesse caso aqui foi de 4 newtons. E eu ainda poderia falar assim, gente, olha, é 4 newtons na horizontal, porque tá vendo que a força está sendo aplicada só na horizontal? E eu ainda poderia dar ali a direção, o sentido. Então, seria 4 newtons na horizontal. Para que lado que está pendendo mais? Para a esquerda. Por quê? Porque quem tem maior força? O homem. Então, sempre que tiver sentidos opostos, gente, como que eu faço? Eu pego a maior força menos a menor força. Então, dá 4 newtons. É como se isso aqui fosse um cabo de guerra. Ganha, a corda vai pender a ficar para o lado de quem? De quem tem maior força. Então, seria aqui 4 newtons, horizontal, mas para que lado penderia? Para o lado do homem que tem maior força. Entendeu? Entendeu, Naila? Entendi. Isabela? Entendi. O Arthur que chegou aí agora, Arthur. O Arthur nem aqui tá, meu Deus. Entrou só para... Se for direção, se for sentidos opostos aí, o que eu faço? Eu subtraio a maior da menor. Ponto. E aí tem como eu falar ali, por exemplo, vai dar uma força resultante. Só que vai pender para o lado que tem maior força. Então, no caso do homem aqui, vai pender para o lado de quem? Do homem. Por quê? Porque ele tem maior força. Se fosse o animal que tivesse maior força, então eu poderia falar assim, ó, a força resultante é de 4 newtons horizontal para a direita. Por quê? Porque aí o animal teria maior força. Ok, vamos lá para o último caso aqui, quando a força é perpendicular. Então, eu vou... Deixa eu tirar esse aqui. Então, olha para você ver aqui o exemplo. Para remover um bloco de concreto, 2 homens, então o B é o lado de cima e o C é o aqui de baixo, aplicam forças perpendiculares, igual a 80 newtons e 100 newtons. Então, o homem lá de cima, que tem a camisa vermelha, ele vai aplicar uma força de 80 newtons. E o que está aqui embaixo vai aplicar aí uma força de 100 newtons, respectivamente. Ok. Então, determine a força resultante aplicada. Como que eu faço isso, então? Então, a fórmula é essa aqui, ó. Quando falar de força perpendicular, ou se não, quando você vê mais ou menos essa imagem, forma meio que um triângulo. Tá vendo que forma meio que um triângulo isso? Então, quando você vê essa imagem, ou quando a questão te falar que é uma força perpendicular, o que você tem que fazer? Você tem que usar essa fórmula aqui. Então, como você vai fazer? A força 1 aí, qual que é a força 1? Do primeiro cara lá que falou, não é de 80 newtons? Então, eu substituí aqui na fórmula, é 80 ao quadrado. Mais, qual que é a segunda força que a questão está me dando? O 100. Só que é 100 ao quadrado. Se você for resolver aí,
fazer o cálculo, 80 ao quadrado dá 6.400. Você pode fazer aí depois, pode fazer até agora se você quiser. 80 ao quadrado dá 6.400. E 100 ao quadrado dá 10.000. Então, a primeira coisa que você tem que resolver é o quê? É levar ao quadrado isso aqui. Beleza, depois que você levou ao quadrado, o que você tem que fazer? Você soma isso. Então, 10.000 mais 6.400 dá quanto? 16.400. Jéssica, acabou por aqui? A minha conta acabou aqui? Não. Tá vendo aqui que minha força resultante está ao quadrado aqui? Eu preciso tirar isso aqui do quadrado. Precisa ficar só força resultante. Como que eu tiro isso aí do quadrado? Raiz quadrada. Então, o que você tem que fazer com o seu valor que der aqui? Tirar a raiz quadrada disso. Então, se você for fazer a conta aí, fazer raiz quadrada de 16.400, vai dar quanto? 128 newtons. Então, perceba o que eu fiz aqui. A questão me deu dois valores de força, 80 e 100. Então, a primeira coisa que você faz é o quê? É levar isso ao quadrado. 80 ao quadrado dá 6.400. E 100 ao quadrado dá quanto? Dá 10.000. Beleza, somo isso. 6.400 mais 10.000 dá 16.400. A minha conta acabou, gente? Não, você precisa resolver aí. Tem a sua força resultante aqui está ao quadrado. Como você resolve isso? Raiz quadrada. Qual que é a raiz quadrada de 16.400? 128. Raiz quadrada é um número que multiplicado duas vezes dá esse valor lá. Um número que multiplicado por ele mesmo, desculpa. Então, se você multiplicar 128 vezes o 128, é claro que dá 128, alguma coisa, gente. Então, se você multiplicar 128 vezes 128, vai dar quase perto desses 16.400 aí. A raiz quadrada não dá inteirinha, eu só arredondei aqui. Então, gente, se for forças ali, quando eu tenho mais de uma força, eu preciso calcular a força resultante. Então, se for com a mesma direção e sentido, eu sumo. Se for sentidos opostos, eu subtraio a maior da menor. E sempre vai pender para que lado? Para o lado que tem maior força. E se nenhum dos dois tiver maior força, não vai sair do lugar, né? Se as forças forem iguais, por exemplo. E se estiver falando de força perpendicular, ou a questão ali, se falar, te der um desenho que parece mais ou menos um triângulo ali, vai ser uma força perpendicular. E que fórmula eu uso? Eu uso essa fórmula aqui. E aí eu pego os valores, elevo ao quadrado primeiro, que é essa parte da conta aqui. Depois, eu somo. Acabou a conta, Jéssica? Cheguei no valor? Não, não acabou a conta. Eu preciso resolver. Isso aqui como que resolve? Raiz quadrada. E aí, galera? Deu para entender? Dá conta aí de resolver? Por exemplo, gente, se a gente for olhar, por exemplo, a questão número 2, da página 152, é muito parecido com o que eu estou falando. A 3 é igual essa conta aqui que eu fiz por último. Deixa eu ver outra aqui, questão que é muito parecida. A 5 é muito parecida. A 4 vocês têm que pensar um pouco mais. E a 1 também. Conseguiu, gente, entender a ideia? A aplicação disso aqui? Sim, entendi. Eu acho que agora fica mais fácil aí, porque eu vi que quando vocês ficou meio assim, entendeu o que eu falei, mas na hora de aplicar fica difícil de aplicar. Bom, agora dá para fazer a atividade. Uhum. Isabela, tudo ok? Sim. Então, galera, hoje é isso. Eu até coloquei que eu ia começar as leis de Newton hoje. Só que não adianta a gente ficar dando conteúdo demais se eu vi que vocês não entenderam. Então, eu resolvi primeiro trazer esses exemplos de aplicação aqui para vocês fixar melhor, para vocês conseguirem resolver os exercícios melhor. E aí, quando for na semana que vem, aí eu entro aí na página... deixa eu só ver aqui quais são as páginas. Depois de vetores aí, você já tem as leis de Newton. Aí, na semana que vem, eu entro com leis de Newton, a gente resolve os exercícios, que é logo em seguida, aí na página 153 mesmo, já tem os exercícios de Newton. Mas isso a gente deixa para semana que vem, senão atropela.
Então, beleza, gente. Aí vocês fazem aí, eu vou ficar no WhatsApp até às 10 aí, que é o horário da minha aula. E aí, se vocês forem tendo dúvida nos exercícios da página 152 e 153, aí vocês vão me perguntando. E aí, vocês hoje ainda me mandar essas atividades lá, ok? Ok. Tem até que hora pra mandar? Ué, eu vou deixar vocês mandar pelo menos até meio-dia, né? Vixe. Beleza? É pra fazer até que página? Para fazer a página 152 e a 153 só até as 5 aí. A outra é lei de Newton. Lei de Newton eu ainda não expliquei. Tá. Vocês querem que eu mande esse slide lá, gente, para ajudar? O Arthur aí, que não assistiu a aula de ontem. Não, mas eu entendi. Entendeu? Entendi. Beleza, gente. Então é isso. Eu vou encerrar aqui para vocês virem fazer a aula, fazer as atividades. Muito obrigada e até a próxima aula.